Aquele frio na barriga depois da sua boa notícia não foi paranoia, foi um aviso. E se você está aqui agora, é porque Deus precisa que você ouça isso antes que seja tarde demais. Você acabou de receber uma bênção, uma promoção, uma virada, uma resposta de oração. E em vez de se sentir celebrado pelas pessoas mais próximas, sentiu um silêncio estranho. Uma frieza que não consegue explicar. Uma resposta que veio com um mas no meio. E você ficou se perguntando: sou eu? Sou sensível demais? Estou exagerando? Não, você não está exagerando. E hoje vou te mostrar exatamente o que está acontecendo nos seus relacionamentos mais íntimos. Por que isso está acontecendo agora? E o que Deus está pedindo que você faça a respeito. Fica até o final, porque a última parte dessa mensagem pode mudar completamente a forma como você enxerga sua família, seus amigos mais próximos e, principalmente, o seu próprio futuro. Vamos começar com uma cena que você provavelmente já viveu. Você chega animado em casa depois de uma conquista. Pode ser uma promoção no trabalho, um projeto que finalmente deslanchou, uma transformação espiritual que mudou sua perspectiva de vida. Você está radiante e aí, no lugar de um abraço caloroso, você recebe olhares trocados. Uma pergunta sutil tipo: mas você tem certeza que é a hora certa? Ou, cuidado para não se empolgar demais. E lá está você, 10 minutos depois, já sem o mesmo brilho nos olhos, explicando a sua própria vitória, como se precisasse se defender dela. Isso acontece com milhares de brasileiros acima dos 35 anos todos os dias. Pessoas que já construíram muita coisa, que já passaram por muita luta, que chegaram em um ponto da vida onde deveriam estar sendo honradas pelas pessoas ao redor e, em vez disso, sentem que precisam encolher para que os outros se sintam confortáveis. Se você se identificou com isso, presta atenção no que vou te dizer agora. Esse desconforto que você sente não é fraqueza, é discernimento. É o seu espírito reconhecendo uma dissonância de frequência antes que sua mente consiga processar racionalmente. É como quando você entra em um ambiente e ainda sem ver nada, sem ouvir nada, já sente que alguma coisa está errada. Isso não é imaginação, é a antena espiritual que Deus colocou em você funcionando perfeitamente. O padrão que ninguém te ensinou a reconhecer. Existe um perfil de pessoa que quero apresentar para você agora. Eu chamo esse perfil de o comemorador estranho. E o mais assustador é que essa pessoa geralmente está na sua família. Pode ser um irmão, uma mãe, um pai, um primo próximo, o amigo de infância que você considera quase da família. O comemorador estranho é aquele que comemora as suas vitórias em público, na frente dos outros, com todo o entusiasmo do mundo. Mas em parte... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. No cafezinho depois, na ligação individual, no ambiente sem plateia, a energia muda. As perguntas ficam pontiagudas, os elogios ficam condicionais. Você está indo bem, mas precisa tomar cuidado com isso. Que bom que deu certo, mas não sei se é sustentável.
Fico feliz por você, mas será que você não está se iludindo? Percebe o padrão? Sempre tem um mas, sempre tem um porém. E esse porém não vem de uma análise racional e amorosa. Vem de um lugar de medo. O medo secreto de que o seu avanço vai iluminar a própria estagnação dessa pessoa, que o seu brilho vai criar um contraste incômodo com o lugar onde ela escolheu ficar parada. E aqui está a parte que ninguém fala abertamente. Essa pessoa muitas vezes não tem consciência disso. Ela não acorda de manhã e planeja te sabotar. O que acontece é mais sutil e mais profundo do que isso. O desconforto dela com o próprio crescimento estagnado se traduz automaticamente em comportamentos que freiam o seu momentum. É quase instintivo. É mecanismo de defesa psicológico disfarçado de cuidado relacional. E você, que é uma pessoa de bom coração, interpreta esse comportamento como preocupação genuína e abre espaço para a dúvida entrar. Você sai desses encontros se sentindo menor, drenado, questionando se merece a própria felicidade. Isso tem nome. Em psicologia se chama sabotagem relacional por transferência de ansiedade. Em termos espirituais, Deus chama de aliança não autorizada pelo céu. Mas existe um segundo perfil ainda mais perigoso. E esse é mais difícil de identificar porque ele carrega histórico de apoio genuíno. Eu chamo esse perfil de sabotador leal. O sabotador leal é aquela pessoa que esteve com você nas piores fases, que te ajudou quando você precisou, que tem amor real por você. Isso é inegável. Mas que por algum motivo, no exato momento em que você está prestes a dar um salto de nível, começa a oferecer conselhos sensatos que sempre te desviam ligeiramente do seu norte verdadeiro. Ele aplica freios suaves no seu momentum. Semeia hesitação vestida de prudência. Usa a linguagem do cuidado para plantar a semente do atraso. E como vem de alguém com histórico de confiança, essa voz tem peso, tem credibilidade emocional e por isso corta mais fundo. A Bíblia traz uma das imagens mais poderosas sobre isso no livro de Números. Quando Moisés enviou os 12 espias para reconhecer a terra de Canaã, 10 deles voltaram com um relatório baseado no medo. Não eram inimigos de Moisés, não eram sabotadores conscientes. Eram líderes de suas tribos, homens de confiança, com histórico de comprometimento. Mas a linguagem deles, somos como gafanhotos aos olhos deles, era razoável, era emocional, era convincente. E aquela linguagem custou 40 anos de peregrinação no deserto para todo um povo. 40 anos adiando a entrada na terra prometida por causa de vozes que pareciam sábias, mas operavam no registro do medo. Pergunto a você agora, quais vozes ao seu redor estão usando o registro do medo para te manter no deserto mais tempo do que Deus planejou? Porque isso está conhecendo agora. Aqui está algo que precisa cair no seu coração como uma revelação. Esses conflitos relacionais não estão aparecendo à toa nesse momento específico da sua vida. Não é coincidência que exatamente agora, quando você está mais próximo de uma virada real, as relações começaram a rachar. Existe um princípio espiritual que poucos ensinam com clareza. O chamado funciona como revelador de corações. Quando a unção sobre a sua vida começa a crescer, quando a sua frequência espiritual começa a se elevar, ela cria um campo de evidência ao redor de você. Tudo que estava escondido começa a aparecer. As fissuras em alianças que nunca foram totalmente alinhadas com o seu destino começam a se abrir. As incompatibilidades de visão ficam impossíveis de ignorar. Isso não é punição, é proteção. Deus não está destruindo seus relacionamentos. Ele está expondo o que já estava lá, mas que a sua necessidade de pertencimento e a sua lealdade emocional impediam que você visse com clareza.
Ele está removendo a névoa relacional para que você consiga enxergar com quem realmente está caminhando e para onde esses caminhos levam. Pense assim: se você está carregando um cântaro de novo vinho, cheio de vida, cheio de propósito, cheio de potencial divino, mas está colocando esse vinho em odres velhos, recipientes que perderam a elasticidade, que não foram preparados para o nível de expansão que está vindo, o que acontece? O odre rasga, o vinho derrama, e você perde tanto o recipiente quanto o conteúdo. Jesus não escolheu essa imagem dos odres por acidente. Ele estava descrevendo exatamente o que acontece quando a vida nova que Deus quer para você não encontra estrutura relacional compatível para sustentá-la. O caos que você está sentindo nos seus relacionamentos agora não é sinal de que você está no caminho errado. É a confirmação de que você está exatamente onde Deus quer que você esteja. A turbulência é a evidência de que a estrutura atual da sua vida relacional não consegue mais suportar o que está vindo. Quando a casa vira o campo de batalha, preciso abrir um parêntese aqui, porque tem uma camada dessa dinâmica que é quase nunca falada e que pode estar a acontecer na sua vida nesse exato momento. Algumas pessoas chegam a esse ponto da jornada e percebem que o ambiente doméstico em si, o lar, a casa onde vivem, o espaço físico que dividem com quem amam, tornou-se um lugar de tensão constante, não porque haja brigas declaradas todo dia, mas porque existe uma guerra silenciosa de frequências acontecendo dentro daquelas paredes. Você acorda animado, com clareza, com senso de propósito, e em questão de horas, depois do primeiro café com determinada pessoa, depois da primeira conversa sobre os planos do dia, esse estado se dissolve. Você começa o dia num nível e termina em outro completamente diferente, e não consegue identificar exatamente onde a energia vazou. Isso tem uma explicação tanto espiritual quanto neurológica. Espiritualmente, ambientes são impregnados pelas frequências dominantes de quem os habita. O rei Davi entendia isso. Por isso, ele adorava antes de tomar decisões. Por isso, o tabernáculo não era apenas um lugar de oração. Era um campo de frequência alternativa dentro do acampamento, um espaço onde a atmosfera do céu sobrepunha a atmosfera do deserto. Neurologicamente, pesquisas da área de psicologia ambiental demonstram que o espaço físico e as interações rotineiras dentro dele moldam profundamente os estados mentais e emocionais. Quando o ambiente doméstico está carregado de tensão relacional não resolvida, o sistema nervoso entra em modo de alerta crônico, um estado chamado de hipervigilância, onde parte significativa da sua energia cognitiva e emocional é consumida em antecipar conflitos, gerenciar reações alheias e navegar campos minados invisíveis, em vez de ser investida na criação, no crescimento e no avanço. O resultado prático disso é que você tem menos energia para o seu chamado, menos clareza para tomar decisões de fé, menos coragem para dar os passos que Deus está indicando. E essa erosão acontece de forma tão gradual, tão cotidiana, que você nem percebe o quanto já perdeu até o dia em que olha para trás e se pergunta: onde foram os últimos 2, 3, 5 anos? Deus está te acordando para esse padrão hoje, porque Ele não quer que você perde mais tempo. Agora, a pergunta prática que inevitavelmente surge é: e quando eu não posso simplesmente me afastar? E quando a pessoa é meu cônjuge, meu filho, minha mãe idosa que depende de mim? Essa é a pergunta mais honesta que você pode fazer, e ela merece uma resposta igualmente verdadeira. Existem situações em que o distanciamento físico não é viável, nem é necessariamente o que Deus está pedindo. Nesses casos, o trabalho é diferente, é mais profundo e começa dentro de você, não ao seu redor. O primeiro passo é parar de tentar mudar a outra pessoa
e começar a trabalhar o seu próprio campo energético e espiritual. Você não pode forçar alguém a crescer no ritmo em que você está crescendo. Você não pode ungir quem ainda não está pronto para receber a unção. Mas você pode criar uma atmosfera de fé tão consistente ao seu redor que ela começa a influenciar o ambiente, em vez de ser influenciada por ele. Isso se faz com disciplinas espirituais deliberadas dentro do seu próprio lar. Oração estratégica pelo espaço físico e pelas pessoas nele. Declarações de fé faladas em voz alta. Adoração como atmosfera, não apenas como um momento isolado. A palavra de Deus sendo nutrida diariamente antes que qualquer outra voz tenha acesso à sua mente. O segundo passo é estabelecer fronteiras de visão. Mesmo que você viva com alguém, você não é obrigado a expor cada detalhe do que Deus está construindo dentro de você para essa pessoa. Uma visão compartilhada prematuramente com quem não está pronto para recebê-la, não apenas sofre o ataque da incredulidade alheia, mas também pode gerar conflitos relacionais desnecessários que drenam a energia que você precisa para avançar. José não precisava ter contado os sonhos para os irmãos. A maturidade que ele ganhou no poço e na prisão foi, em parte, a maturidade de aprender quando falar e quando guardar. E quando chegou a hora de revelar, a revelação aconteceu no contexto certo, diante das pessoas certas, no tempo de Deus. O terceiro passo, e esse talvez seja o mais desafiador, é parar de terceirizar a sua fé para o ambiente. Um dos maiores erros que pessoas em processo de avanço cometem é condicionar o próprio nível de fé ao nível de apoio que recebem ao redor. Quando o ambiente celebra, elas creem. Quando o ambiente questiona, elas duvidam. Isso cria uma dependência relacional da fé que é profundamente instável. Deus está te chamando para uma fé que não precisa de aprovação doméstica para se manter firme. Uma fé que sustenta o peso do chamado mesmo quando a mesa de jantar está silenciosa. Uma fé que avança mesmo quando os mais próximos ainda não enxergam o que você está enxergando. Abraão saiu sem saber para onde ia, sozinho na visão, mesmo que acompanhado no caminho. Esse é o nível de fé que os grandes avanços exigem. Mas vamos ser honestos sobre a dor, porque esse processo não é fácil. E fingir que seria desonesto da minha parte. Quando a pessoa que causa o freio no seu crescimento é alguém da sua família, a dor tem uma textura diferente. Não é a dor simples de uma traição de inimigo. É a dor complexa de uma decepção de aliado. É a ferida que vem de dentro de casa, que confunde porque mistura amor real com comportamento prejudicial, que deixa você sem saber se deve avançar ou recuar, se deve falar ou calar, se deve se proteger ou se culpar por querer se proteger. E aqui no Brasil, isso tem um peso cultural adicional. A cultura brasileira tem um valor muito forte em torno da família. Sangue é mais grosso que água. Família é tudo. Crescemos ouvindo isso, e esse valor não é errado em si. Família é sagrada. Mas quando esse valor se torna uma prisão que nos impede de estabelecer limites saudáveis, ele deixa de ser bênção e vira grilhão. Quantas pessoas você conhece que abriram mão de sonhos legítimos, de chamados reais, de oportunidades de vida por não querer decepcionar a família? Quantas histórias você já ouviu de alguém que engoliu a própria voz para manter uma paz que, na verdade, era apenas um silêncio constrangedor, disfarçado de harmonia? A raiz da sua dor não é a traição em si. É uma aliança mal colocada. É um vínculo que foi estabelecido por lealdade emocional ou obrigação cultural, e não por alinhamento divino de propósito. E quando Deus começa a trabalhar essa área, a dor é real, mas o objetivo é cirúrgico. Ele não está removendo as pessoas da sua vida por crueldade.
está redesenhando o seu círculo de aliança para que ele sustente o nível de destino que ele tem para você. E não é só a espiritualidade que confirma essa dinâmica. A ciência também tem muito a dizer. Pesquisas na área de psicologia social, especialmente os estudos do psicólogo Nicholas Christakis, da Universidade de Harvard, demonstram que comportamentos, crenças e até padrões emocionais se propagam através de redes sociais como se fossem vírus. Isso significa que as pessoas ao seu redor não apenas influenciam como você pensa, elas influenciam como você sente, o que você acredita ser possível para você e até os limites que você impõe ou não ao seu próprio potencial. Em um estudo famoso sobre felicidade e redes sociais, Christakis e Fowler descobriram que ter uma pessoa feliz no seu círculo próximo aumenta sua probabilidade de ser feliz em até 15%. E o contrário também é verdadeiro. Conviver de forma próxima e contínua com pessoas em estado de estagnação, ressentimento ou medo crônico reduz significativamente o seu bem-estar emocional e a sua capacidade de tomar decisões ousadas e alinhadas com seu propósito. A neurociência complementa isso com o conceito de neurônios espelho. Nosso cérebro literalmente imita os estados emocionais e mentais das pessoas com quem convivemos com mais frequência. Se as pessoas mais próximas de você operam no registro da limitação, do medo e da desconfiança, sem que você perceba, seu cérebro começa a calibrar esses estados como normais. E quando você tem um impulso de ousadia, de fé, de expansão, seu próprio sistema nervoso sinaliza isso como uma anomalia, como algo perigoso, como algo que precisa ser corrigido de volta para o padrão estabelecido pelo grupo. Isso explica aquela sensação tão comum de estar avançando espiritualmente e, ao mesmo tempo, se sentindo cada vez mais incompatível com as conversas do seu ambiente familiar. Não é arrogância, não é orgulho. É crescimento real encontrando incompatibilidade real. Agora quero te dar um diagnóstico prático. Vou listar alguns sinais. Se você se reconhecer em 3 ou mais deles, presta atenção redobrada no que vem depois. Primeiro, você tende a esconder suas conquistas ou minimizá-las antes de compartilhar com certas pessoas específicas da sua família ou círculo íntimo. Segundo, depois de encontros com essas pessoas, você frequentemente se sente emocionalmente drenado, mesmo que a conversa tenha sido aparentemente tranquila. Terceiro, seus sonhos e planos mais ousados raramente chegam ao nível de conversa com essas pessoas, porque você já sabe por experiência passada qual vai ser a reação. Quarto, você percebe que age de forma diferente, mais acanhada, mais defensiva, menos espontânea quando está no ambiente dessas pessoas. Quinto, em momentos decisivos da sua jornada, a voz de alguém próximo é o primeiro obstáculo interno que você precisa vencer para tomar uma decisão de fé. Sexto, você sente culpa quando estabelece limites ou quando escolhe seu próprio bem-estar em detrimento das expectativas dessa pessoa. Se você se reconheceu em mais da metade desses pontos, não estou aqui para te dizer que você precisa cortar essas pessoas da sua vida. Estou aqui para te dizer que Deus está te chamando para uma conversa honesta com a realidade relacional que te cerca. E aqui está o momento que eu prometi no início. A revelação que pode mudar completamente a forma como você interpreta tudo o que está acontecendo. O conflito relacional que explode nas portas do seu avanço não é um obstáculo. É uma confirmação. Repete isso para você mesmo. Resistência relacional nas portas do avanço é confirmação divina de direção. Quando Davi foi ungido rei, os primeiros que se tornaram incompatíveis com ele foram pessoas da sua própria casa. Quando José avançou em direção ao cumprimento do seu sonho, foram seus próprios irmãos que tentaram destruí-lo. Quando Jesus iniciou o ministério público, foram os de sua própria cidade que quiseram jogá-lo do penhasco.
Quando Paulo intensificou o chamado missionário, foi uma ruptura com Barnabé, seu parceiro de ministério, que o separou para o território de maior impacto da sua vida. O padrão bíblico é consistente. Antes do maior nível de bênção, vem o maior nível de conflito relacional. E quase sempre, esse conflito envolve pessoas de dentro de casa. Isso não é para te endurecer o coração com amargura contra quem você ama. É para você parar de interpretar o conflito como sinal de erro e começar a interpretá-lo como evidência de avanço. A turbulência no seu voo relacional agora é o indicativo de que você está atravessando uma zona de mudança de altitude. E mudança de altitude sempre gera pressão. A questão não é se você vai sentir a pressão. A questão é se você vai interpretar a pressão corretamente e continuar subindo, ou se vai confundi-la com sinal de queda e frear quando deveria acelerar. Chegamos à parte prática, e vou ser direto porque você precisa de clareza, não de teoria. Deus não está pedindo que você odeie quem te feriu. Ele está pedindo que você honre seu chamado mais do que honra o desconforto alheio. Existe uma diferença enorme entre perdoar alguém e continuar submetendo seu destino à aprovação ou ao julgamento dessa pessoa. Você pode amar de verdade e, ao mesmo tempo, reconhecer que aquela aliança não está alinhada com o que Deus está construindo em sua vida nesta temporada. Limites espirituais não são paredes de rejeição, são portões de proteção. Você não está fechando a porta para as pessoas, está abrindo a porta para o nível de destino que o céu tem para você. Aqui estão 3 movimentos práticos que Deus está te chamando a fazer agora. O primeiro movimento é o discernimento sem condenação. Você precisa ter clareza sobre quem são as pessoas que consistentemente drenam sua energia, minam sua fé e desviam seu foco, sem condená-las por isso. Elas estão onde estão em seu próprio processo. Sua responsabilidade não é julgar, é discernir com sabedoria qual nível de acesso elas têm à sua visão, seus planos, as partes mais vulneráveis de seu crescimento. O segundo movimento é o silêncio estratégico. A Bíblia diz que José tinha sonhos grandes, mas foi ao compartilhar esses sonhos com as pessoas erradas que precipitou o ataque. Há visões que Deus colocou dentro de você que precisam ser cultivadas no silêncio, nutridas na oração, desenvolvidas na disciplina privada antes de serem expostas ao julgamento público, especialmente ao julgamento doméstico. Não porque você tem vergonha, mas porque nem todo sonho está pronto para ser compartilhado com todo mundo, e nem toda pessoa está preparada para carregar com você o peso sagrado de uma visão divina. O terceiro movimento é a busca ativa por alianças de destino. Se Deus está removendo ou reposicionando certas relações em sua vida, Ele não está te deixando sozinho. Ele está criando espaço. E nesse espaço, há pessoas que Ele já separou para caminhar com você no nível que está vindo. Pessoas que celebrarão seu avanço sem medo de que Ele as diminua. Pessoas que falarão verdade no amor, não verdade no medo. Pessoas cuja companhia adicionará força ao seu passo, não peso ao seu espírito. Você precisa procurar essas pessoas ativamente. Elas estão em comunidades de propósito, em ambientes de crescimento espiritual real, em lugares onde pessoas que também estão avançando se reúnem. Não vai encontrá-las apenas nos círculos que já frequenta. Vai precisar dar um passo de fé para novos ambientes. Preciso te dizer algo com ternura agora. Esse processo vai doer. Não há como dourar essa pílula. Reposicionar relacionamentos íntimos, especialmente familiares, é uma das experiências mais dolorosas que um ser humano pode atravessar. Não importa quanto você entenda espiritualmente que é necessário, não importa quanto sua razão concorde que é o caminho certo. O coração sente, e ele tem direito de sentir. Você não precisa fingir que não dói.
acelerar o luto para parecer mais espiritual, ou se convencer de que não sente saudade de uma versão da relação que nunca foi completamente o que você precisava, mas que era o que você tinha. Chora se precisar, lamenta a perda do que poderia ter sido, e depois, com os olhos ainda úmidos, dá o próximo passo que Deus está indicando. Maturidade espiritual não é ausência de dor. É a capacidade de continuar avançando mesmo com a dor presente. Davi chorou sobre o rei Saul, o homem que tentou matá-lo repetidas vezes quando ele morreu. Não chorou porque Saul merecia mais chances. Chorou porque era humano, e humanos lamentam perdas relacionais mesmo quando necessárias. E depois do pranto, Davi assumiu o trono que sempre foi seu por unção divina. Seu trono está esperando por você do outro lado desse processo. Antes de continuar, quero te convidar a fazer algo agora. Coloca a mão no peito, respira fundo e repete essas palavras em voz alta, mesmo que baixa, mesmo que sozinho no quarto. Pai, eu te peço discernimento sobre meus relacionamentos. Mostra-me com clareza e sem confusão quem caminha comigo no nível do meu destino. Dá-me coragem para honrar meu chamado mais do que honro o desconforto alheio. Cura as feridas que vieram de dentro de casa. Constrói ao meu redor as alianças que o céu autorizou. Em nome de Jesus, amém. Se você orou isso com o coração aberto, algo acabou de se mover no âmbito espiritual da sua vida. Não porque palavras são mágicas, mas porque declarações de fé alinhadas com a vontade de Deus ativam o movimento do céu em favor do seu destino. Você chegou até aqui porque esse vídeo foi exatamente para você. 21 de março é um portal de equinócio, um ponto de equilíbrio cósmico onde luz e trevas se igualam antes da luz começar a avançar. No Brasil, é o início do outono, a estação em que as árvores soltam o que não serve mais para guardar energia para o que está por vir. A natureza sabe instintivamente o que nós humanos resistimos a aprender. Soltar não é perder. Soltar é preparação para a próxima temporada. Deus está usando essa data como um marco em sua vida, não como superstição, mas como sinal de época. Como ele usou o Éden para marcar um início, o Êxodo para marcar uma libertação, o Pentecostes para marcar um derramamento, ele usa momentos e datas para criar marcos de memória espiritual na história de pessoas com o coração sintonizado com ele. Se você chegou até esse vídeo hoje, é porque está nesse processo de transição. Você não está perdendo sua família, está ganhando clareza sobre quem realmente caminha no nível do seu destino. Essa clareza, por mais dolorosa que seja agora, é o presente mais precioso que Deus pode te dar. Quero te fazer uma pergunta final para levar à oração hoje. Qual é o relacionamento específico, o nome que veio à sua mente enquanto ouvia esse vídeo que Deus está te pedindo para olhar com olhos novos? Não com olhos de rejeição ou julgamento, mas com olhos de discernimento honesto e corajoso. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.